Ao final do capítulo 11 de Paulo, o apóstolo, vemos a morte de Herodes Agripa I. Morte que acontece de forma grotesca, comido por vermes diante de todos. E logo, com a sua morte, um novo rei ascende ao trono, Herodes Agripa II. E algo muito relevante sobre Agripa nesta série é que ele é interpretado pelo ator Cirilo Luna, mesmo ator que já viveu outros grandes dois personagens nas novelas bíblicas da Record, Esaú em Gênesis e o rei Davi na série Reis. Mas afinal, essa escolha do ator para ser Agripa foi apenas uma coincidência? E eu já adianto para vocês que é provável que não. E existe uma ligação muito forte entre Agripa e um desses personagens que o mesmo ator já interpretou. Mas antes de revelar esse mistério e também te contar um pouco mais sobre quem foi Agripa, eu te convido a deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal GV e ativar o sininho. Vamos lá! Vamos começar por quem foi Agripa II. Herodes Agripa II foi o último rei da dinastia herodiana, a mesma de Herodes o Grande, aquele que tentou matar Jesus quando criança. Ele era filho de Herodes Agripa I, que a novela retratou agora. Aquele que morreu de forma terrível comido por vermes, como está descrito em Atos capítulo 12. Agripa II foi educado em Roma e assumiu o poder ainda jovem, mas nunca chegou a governar toda a Judéia como o pai. Mesmo assim, ele teve muita influência sobre os assuntos religiosos dos judeus, especialmente no Templo de Jerusalém. Na Bíblia, ele aparece em um momento marcante, quando Paulo, já preso, apresenta sua defesa diante dele, como narrado em Atos 25 e 26. E é nesse momento que Agripa diz a Paulo: "Por pouco me convence a tornar-me cristão." E Paulo o responde: "Oro a Deus que, por pouco ou por muito tempo, não somente tu, mas também todos aqueles que estão me ouvindo hoje se tornem como eu, exceto quanto a estas algemas." E a Bíblia continua dizendo que o rei se levanta e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam sentados entre eles, e saindo do salão eles comentavam entre si: "Este homem não fez nada que mereça a morte ou prisão." E Agripa diz a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. E neste momento se fecha o que nós sabemos biblicamente a respeito desse homem. Ou seja, nós temos até mesmo aí no ar uma pequena possibilidade de que Agripa possa também ter se convertido. Afinal, nós temos que lembrar da parábola das terras. A semente foi plantada. Agora, qual terra era a desse rei? Fica a questão. No entanto, além da Bíblia, existem também aí algumas citações históricas a respeito deste homem, Agripa II. Mas antes de trazê-las, eu vou aí acabar com esse mistério do porquê o ator é o mesmo de Esaú e também de Davi. E bem, começando a resposta, ele não tem nada a ver com Davi. No entanto, esse personagem tem sim alguma relação com Esaú. Herodes Agripa II, assim como toda a sua família, descendia dos idumeus. E quem eram os idumeus? Eles eram descendentes de Edom, ou seja, de Esaú, o irmão de Jacó. Um breve resumo dessa história: essa linhagem ela vem desde o livro de Gênesis. Esaú foi o irmão mais velho, mas vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas, e seus descendentes formaram a nação de Edom, que se estabeleceu no sul de Israel. Séculos depois, os edomitas, ou idumeus, na forma grega, foram conquistados por líderes judeus e forçados a se converterem ao judaísmo. E um desses idumeus foi Antípatro, pai de Herodes o Grande, e aí começa a dinastia herodiana. Ou seja, Herodes Agripa II carregava em sua linhagem o sangue de Esaú, uma origem diferente que os judeus da época viam com desconfiança, apesar de governar sobre eles. E talvez por isso a escolha do ator que já interpretou Esaú agora como Agripa II tenha sido uma sacada simbólica da série, uma conexão que poucos perceberam, mas que faz todo sentido. Vamos agora para a parte final do nosso vídeo, que é sobre o que nós sabemos sobre o Agripa II histórico. Além da Bíblia, quem fala muito sobre Agripa II é o historiador judeu Flávio Josefo, que viveu naquela mesma época. Segundo ele, Agripa II era próximo dos imperadores romanos,
e amigo pessoal de Tito, que depois viria a destruir Jerusalém. E ele tentou impedir a revolta dos judeus contra Roma, mas sem nenhum sucesso. Ele era uma figura política de influência, mas não teve filhos e foi o último rei de sua linhagem. Quando morreu, por volta do ano 93, a dinastia herodiana chegou ao fim. E esse foi o nosso vídeo apresentando Herodes Agripa II. Agora eu te convido a deixar o seu gostei e também comentar aqui se vocês acham que na série ele irá se converter. E se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, ativar o sininho e também compartilhar esse vídeo. Muito obrigado, um beijo e até a próxima!